do Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos, ele não foi um contemporâneo de Jesus. Marcos, ele andou com Pedro. Alguns estudiosos reputam o Evangelho de Marcos a uma narrativa do próprio Pedro. Eu já me vi convencido em alguns textos, inclusive algumas parábolas aqui do que aconteceu com Pedro, e que muito tem a acrescentar para nós. É um evangelho muito rápido, muito dinâmico, muito intenso, de milagre em milagre, poucas longas narrativas, quase nenhuma, mas de milagre em milagre, mostrando que Jesus Cristo é o Filho do homem, que Ele é o Filho de Deus. Ele começa falando isso e termina com o soldado dizendo isso. Verdadeiramente, esse aí é o Filho de Deus. Então, Marcos capítulo 2. Depois do culto tem cantina. Cantina é um pretexto aí para a comunhão, para você não ir embora, para você estar na igreja e gastar um tempo com os irmãos, tá bom? Eu quero falar sobre o paralítico que anda e a multidão com paralisia. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Se você notar alguém sem a Bíblia, compartilhe da leitura, seja carinhoso com o seu irmão. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo que, irmãos, jamais vimos coisa assim. Oremos. Senhor Deus e Pai, a despeito das minhas limitações, eu peço, me usa nessa hora, para que o teu povo, Senhor, tenha a mente iluminada pelo teu Santo Espírito e sejamos todos despertados para a tua palavra, para o chamado do Senhor nas nossas vidas e para o perdão tão necessário que precisamos. Meu Deus, em nome de Jesus, desobstrui aqui qualquer ouvido, que ninguém escape aqui de ouvir a tua voz, e como a terra fere, e como a semente fere a terra, que nosso coração seja ferido pela palavra que é a semente, e que essa semente frutifique para a vida eterna. Prepara o nosso coração para a ceia, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus que nada se movimente, que nada fale, que nada atrapalhe, que todo barulho interior se cale agora, e que somente a tua voz se faça ouvir. É a nossa oração, em nome de Jesus, e quem crê que Deus já está aqui nos abençoando, diga amém. Poder sentar. Eu não sei se você já se deu conta, também não sei se já aconteceu com você. Já teve a desagradável impressão quando a vida não anda, quando a vida não vai para frente, as coisas não acontecem.
Somos tomados por um dissabor, pois o tempo vai passando, a idade vai avançando, e a gente olha para nós, parece que não saímos do lugar. Numa perspectiva relacional, numa perspectiva do progresso existencial como pessoa, na perspectiva do amadurecimento da nossa espiritualidade, na perspectiva do avanço daquilo que suponhamos que pode preencher o nosso coração, o tempo passa e parece que não saímos do lugar. A impressão que se dá é que nós estamos subindo uma escada rolante na contramão. A gente vai andando, e estamos na contramão, só que a escada está descendo e a gente não consegue sair do lugar. Os mecânicos dizem isso, que está patinando. Acelera e nada acontece. Essa é uma impressão muito ruim. Agora, pior do que ter a impressão é a gente chegar às vias de conclusão de que, de fato, a nossa vida não andou. Não progredimos. Não saímos do lugar. Eu, compadecida e misericordiosamente, conheço algumas pessoas assim, que a vida não andou, que não saíram do lugar, que não avançaram em absolutamente nada, que não progrediram em coisa alguma, que não ascenderam nenhum degrau da vida, não conseguiram, por mais que tentaram, se cansaram e estão freneticamente ocupados, tentando isso, tentando aquilo. Mas quando se dão conta do que de fato é essencial, do que vale a pena, olham para si mesmos e dizem: você conhece gente assim? Eu conheço. Ou talvez você seja um desses. Ou talvez você tenha essa impressão, ou quem sabe já tenha chegado a essa certeza. Pois bem, é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos. Pois aqui nós temos, irmãos, em tela um paralítico que anda, ele passa a andar, mas a multidão continua paralisada. Pois veja comigo, irmãos, Jesus, por assim dizer, ele encontra nesse cenário aqui, ou nós encontramos nesse cenário aqui, pelo menos 5 grupos de pessoas. Eu queria falar sobre esses 5 grupos de pessoas que se dão aqui nesse texto, de Marcos, capítulo 2. O texto vai dizer: muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto às portas haviam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Primeiro nós vemos lá o primeiro grupo, que é a gente que foi lá para aprender. Porque Jesus estava anunciando, Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando as coisas do reino. Gente que foi lá para ouvir algo. Gente que foi lá para receber uma verdade nova. Gente que foi lá para ter acesso a palavras de vida, orientações para a sua jornada existencial. Gente que foi lá para reter algumas informações que lhes privilegiasse a fim de que avançassem em suas vidas. Eles foram ouvir Jesus. Repete comigo: foram ouvir Jesus. E o texto não nos deixa enganar e nem podemos omitir o fato de que a multidão estava reunida e no versículo 2 está dizendo que lhes anunciava a palavra, lhes pregava o evangelho, diz algumas versões. Eis aí, apresentando para os irmãos esse primeiro grupo de pessoas que foram lá para aprender. Temos também, irmãos, flagrante aqui perceber o segundo grupo. O segundo grupo são aqueles que levam as pessoas. Esses são cristãos guindastes, que eles pegam alguém aqui e levam para lá, em uma ação coletiva. Esses, movidos por amor, eles arrastam, eles carregam, eles querem ver essa pessoa afetada pela graça de Deus, comprometida com a misericórdia do Senhor. E eles só foram levando alguém, só foram porque estavam levando alguém. Esses, nós vemos aqui, são pessoas insistentemente misericordiosas, são pessoas fraternalmente insistentes, no sentido de trazer alguém, de empurrar alguém, de deslocar alguém, de transladar alguém, de fazer o translado de alguém do mundo para a igreja, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, da presença de demônios para a presença de Jesus. E é isso que nós encontramos aqui nesse segundo grupo, os que levam as pessoas até Jesus.
Nós temos o terceiro grupo, que são aqueles que são levados. Esses são carregados, são cristãos que estão sendo levados por alguém, eles são arrastados, eles querem, irmãos, ver uma mudança ali. Nós temos um quarto grupo, que são os que não levam o coração. Veja comigo, esses que, o texto vai dizer, alguns foram ter com ele conduzido um paralítico, eles estavam levado por 4 homens, os que são levados. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram irado, e eles vão até Jesus. Mas o texto vai dizer no versículo 6, você pode achar o versículo 6 na sua Bíblia, eu não coloquei em tela aqui, versículo 6, mas alguns dos escribas estavam ali assentados e arrazoavam em seu coração. Esses não levam o coração, eles foram porque quiseram, chegaram cedo, sentaram-se bem na frente, ficaram perto, levaram a mente, mas não o coração. São escribas, são os teólogos, são os críticos contumazes. Eles entram e saem e nunca são afetados pela palavra e nem tocados pelo Espírito Santo, porque o coração está empedernido. Os milagres acontecem, eles não veem. A graça se manifesta e não os impacta. E eles, irmãos, mesmo assim, com Jesus presente, eles estão lá. Esse é o quarto grupo. Então, já vos apresentei, em primeiro lugar, aqueles que foram para aprender. Apresentei os irmãos, aqueles que foram lá para levar as pessoas. E também tem nessa história aqueles que são levados por essas pessoas. Mas também nós temos aqui os que não levam o coração e vão lá para criticar, vão lá para fazer uma avaliação, uma avaliação do que Jesus está dizendo, se está certo, se está errado, para pegar um erro, para pegar uma vírgula fora do lugar e uma ausência de acento aqui ou ali. Eles querem criticar, eles querem denegrir, e eles sempre estão por aí, sempre fazem parte. Nós temos também, irmãos, um quinto grupo, os que se alegram com os feitos de Deus. E o texto, irmãos, ele termina no versículo número 12, falando sobre esse grupo. Você consegue enxergá-lo aí, é só você bater a foto direitinho, numa boa perspectiva, você consegue enxergar os 5 grupos. E nesse quinto grupo, o texto vai dizer, então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Uma coisa são aqueles que só foram para aprender, outra coisa aqueles que só foram para levar pessoas, outros é aquele que foi levado e aqueles que foram lá e não levaram o coração, foram criticar, e agora esses que se admiravam, dando glória a Deus, esses cantam hinos, gratidão, não importa quem foi curado, mas estão felizes. Não importa porque alguém deu primeiro glória, eles já começam a dar glória em seguida, e aí a coisa vai. Eles estão felizes, estão alegres com a alegria do outro. Meus irmãos, esses grupos continuam procurando Jesus, e num ajuntamento como esse aqui, um domingo à noite de setembro, também nós continuamos a juntar, a aglomerar, nós continuamos também, irmãos, a perceber a presença desse perfil de gente num culto e numa presença de Jesus, quando Ele é o centro. Em primeiro lugar, o primeiro grupo, esse grupo que foi lá a fim de aprender, a gente os enxerga porque tem neles uma perspectiva pedagógica. Eles estavam aprendendo, eles estavam ouvindo, eles estavam assimilando, eles queriam crescer, eles queriam um aprendizado, eles queriam uma mentoria, eles queriam um mestre, estavam eles lá. O segundo grupo, irmãos, eles têm mais uma função operacional, são aqueles que levam pessoas, se mobilizam, eles traçam uma estratégia, um plano, fazem o cálculo, mede a distância, mede a altura, pelo barulho sabe o lugar, e no eirado, que é um telhado, abre o espaço, e amarrado estava um homem, quem sabe de uma maca, e o texto diz que ele é descido, arriado, colocado exatamente, acertar o alvo na frente de Jesus, não obstante dada a multidão que ocupava aquela casa e também cercava ela. O terceiro grupo, eles têm, esse homem que é curado, ele tem uma experiência medicinal, ele não andava, ele era paralítico, o seu sistema nervoso não alcançava a dar comando para ambas as pernas, ele não se movia, e ele teve uma experiência medicinal, pois teve os seus joelhos fortalecidos, a musculatura, o sangue, as juntas e os ossos e as forças, e ele passou a andar naquele momento de um salto só, inclusive ao ponto de carregar a própria maca que o carregava, sai ele saltitante, alegrando a todos, e muito mais ele alegre com isso. Temos aqui, irmãos,
esse que é apenas, esses que não levam o coração. É uma perspectiva, a gente enxerga ele numa perspectiva intelectual, mas negativa. Eles são críticos, eles estão desconfiados, eles não estão confortáveis, e vão lá para ver o que está errado, vão lá para ver o que dá para falar mal. Ou seja, eles não têm o coração, não abriram o coração, não se despojaram, não se aprontaram para serem afetados pela presença de Jesus, pela graça de Deus, pelo amor do Pai, pelo mover do Espírito Santo. Nós temos também esses que é uma perspectiva apenas emocional, sem nenhum comprometimento, dão glória a Deus, mas não reconhecem como Senhor, e aí eles não se dobram. São os que se alegram com os feitos de Deus. Isso aí, se você anunciar numa rede de televisão um milagre, todos vão agradecer e tudo mais, mas ninguém quer saber nem quem foi, nem como foi, enfim. São experiências pedagógica, operacional, medicinal, intelectual negativa, e uma experiência emocional, são esses 5 grupos. E esses grupos, pastor, o que isso tem a ver com a gente? Esses grupos continuam comparecendo nos cultos como esse, não somente dentro de um templo semelhante ao nosso, mas em qualquer lugar onde Jesus está. Há aqueles que buscam Jesus apenas por uma experiência pedagógica. Você pode visitar uma boa livraria e você vai encontrar lá muitos títulos, né, que falam acerca disso. Jesus, o melhor psicólogo do mundo. Jesus, o maior líder do mundo. Jesus isso, Jesus aquilo. Esses querem ter uma experiência mais que pedagógica, querem aprender os passos da felicidade. Isso continua acontecendo, irmãos, na função operacional. Inclusive, nós oramos e rogamos ao Pai a que envie trabalhadores para essa seara, a fim de que levante entre nós mais desses que têm uma função operacional. Esses carregam pessoas. São fraternalmente chatos com alguém, insistentemente fraternos no sentido de trazer a pessoa, insistir com a pessoa, carregar a pessoa. Hoje eu liguei para um desses, eu quero fazer parte desse grupo. Eu liguei para um desses e disse: rapaz, estou sentindo a sua falta. Pastor, meu joelho não funciona direito. Eu falei: não tem problema. Eu estou saindo do sepultamento agora, eu vou na tua casa, boto você no meu carro e eu lhe levo para a igreja e depois te levo para casa de novo. Ele disse: não, pastor, não insiste mais não. Domingo que vem eu vou. Mas eu estou tentando trazer de volta. Quero fazer parte desse grupo operacional, aqueles que carregam pessoas. Também nós temos pessoas, das quais, dentre tantas, a gente orou por algumas aqui, que precisam ter uma experiência de cura, de restauração física, biológica, de terem os seus órgãos restaurados, a sua dor extraída, e se veem completamente saudáveis, sãos. Esses continuam também no nosso meio. E nós temos aqueles que têm uma perspectiva espiritual negativa, não se engane, esses também ainda continuam frequentando a presença de Deus e ainda fechados o coração, mas abertos os ouvidos para ver qual erro eu vejo aqui, e o que eu acho lá, o que esse pastor está dizendo aí, o que tem a ver comigo, eu não estou entendendo, eu não gosto disso. E aqueles também que uma perspectiva meramente emocional também temos, eles, se tiver que chorar, chora, se tiver que se alegrar, se alegra, mas sem nenhum comprometimento, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma interação, sem nenhum envolvimento, sem nenhuma entrega. Apenas cantam. Se tiver que cantar, canta, se tiver que chorar, chora. Esses continuam ainda, irmãos. Mas eu quero dizer para os irmãos que a beleza de Jesus, inclusive, se você não ouviu, ouça a mensagem que nós pregamos pela manhã sobre a beleza de Jesus e a beleza da igreja. Jesus é belo, condescendente, misericordioso, compassivo, amável, longânimo, paciente. Jesus, ele trata cada um desse grupo aqui. E como é que ele trata cada um desses? Como Jesus tratou desses grupos e como Jesus nos trata hoje nesse culto, nesse momento, nessa hora. Você que veio aqui para cultuar a Deus, você que veio aqui para prestar ao Senhor o seu culto e servir e ser servido na comunhão e no compartilhar dos dons. Em primeiro lugar, se você veio ouvir, eu quero dizer para você que você vai ouvir Deus, você vai ouvir de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia, e hoje eu quero anunciar o perdão de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você veio só para ouvir, você vai ouvir. Jesus vai e está ensinando algo para você. Se você quer aprender, você vai aprender. Algo estará sendo plantado na sua alma, e hoje é uma semente que ele estará jogando, de aprendizado, que vai alcançar a sua mente e o seu coração, a sua alma e o seu espírito, e vai transformar você. Se você veio aqui para ouvir, se você é um curioso para aprender, se você quer teologia, se você quer cristologia, se você quer epistemologia, se você quer soteriologia, se você quer, você vai aprender, porque nós queremos anunciar o Evangelho, ensinar a Bíblia e revelar
quem é Jesus Cristo na sua palavra. Em segundo lugar, irmãos, se você é daqueles que trazem e levam, que carregou e que carregam alguém, Jesus está vendo a sua fé. Pois o texto narra, já bem conhecido de todos, que Jesus, vendo-lhes a fé. Foi uma atitude de fé carregar alguém. E eles foram vistos, a fé desses homens foi vista, o esforço. E também eu quero dizer para você que trouxe alguém, eu quero dizer para você que está orando por alguém, eu quero dizer para você que insistiu por alguém estar aqui na semana passada, ou insistiu que alguém estivesse aqui hoje, constrangeu alguém a aqui estar, ou aqui, ou ali em qualquer igreja, desde que na presença de Jesus. Eu quero dizer que Jesus está vendo a sua fé, o seu esforço, a sua oração, a sua lágrima, o esquema, o plano que você inventou para trazer alguém, para carregar alguém. Não pare. Sua fé está sendo vista, sua fé vai ser honrada. Deus levantou você, Deus inspirou você, Deus colocou o coração dele em você, e ele vai reagir à sua fé, e você vai ser galardoado por isso. Não deixe de carregar alguém. Diga para o seu vizinho, carrega alguém, me ajuda a carregar alguém. Irmão, nós precisamos disso. Terceiro grupo, se está presente aqui, sempre está, se você está sendo carregado e trazido aqui diante dele, olha, você foi objeto de alguém que a gente pode intitular como sendo estivador da fé, aquele que carrega peso. Olha, ele vai fazer por você mais do que você poderia pedir, imaginar ou conjecturar. Ele vai fazer por você, porque para esse que foi carregado, Jesus fez por ele mais do que ele poderia pedir, mais do que ele poderia imaginar. Paralíticos querem andar. Jesus diz que a paralisia é sintoma, não é a causa. E ele, então, libera perdão para o paralítico primeiro e depois se coloca para andar. Se você veio aqui carregado, aleijado na alma, com as aleijões da vida, entortado pelos vendavais da vida, quem sabe paralisado o coração, paralisado a mente. Pastor, meu coração paralisou para perdoar, meu coração paralisou para amar, e meu coração paralisou para acreditar. É uma paralisia. Eu quero dizer que Jesus está presente aqui, e se você vir buscar cura, você vai encontrar cura. Não somente para o corpo, mas você vai encontrar cura para a alma também. Quem crê que o Senhor continua curando, diga amém. Meus irmãos, olha, esse homem recebe o perdão dos seus pecados, e ele foi pacificado com Deus por Jesus, mediado em Jesus. Temos paz com Deus, ele foi mediado com o Pai pelo Filho, e você vai sair daqui diante do Senhor da glória. Você pode sair daqui andando. Você que a vida está parada, você que a vida está travada, você que a vida não sai do lugar, você que tem a impressão ou a certeza que o tempo está passando, mas você está ficando. Eu não sei se você já se deu conta das edições de filmes antigos. Eu não sei como é que é filme, não entendo nada de filme, mas às vezes o filme é tão mal feito, que a pessoa está no carro, parece que ela está andando. Aí filma a pessoa de lá para cá, a janela aberta, e aqui é um filme, e está tudo passando, mas a pessoa está parada. Já viu isso? Filma de lá para cá, a pessoa está no carro parada, e aqui, do lado assim, é uma tela. E aqui está passando, como se tivesse um carro andando, mas está parado. Às vezes você olha, estou andando ou estou parado? Você não sabe se está andando ou se está parado. Às vezes tua vida é semelhante a esse tipo de filmagem, onde está passando o filme aqui, ou você está parado. Satanás está enganando você. Tem a impressão que está passando, mas não está, você não sai do lugar. É uma paralisia. Quarto lugar, irmãos, se você veio aqui desconfiado, se Deus está nisso ou não, se Jesus é Senhor ou não, se a igreja é dele ou não, se tem Bíblia aqui ou não tem, olha, eu quero dizer para você, irmãos, em nome de Jesus, fique olhando para as pessoas que são trazidas aqui, e Deus vai lhe dar aí essa certeza, convicção no seu coração, e Ele já deu provas visíveis de que curas e transformações estão acontecendo, mostrando para você que Ele está presente aqui. A palavra do Senhor vai dizer: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, curarão os enfermos. Sinais da presença de Deus são manifestações de transformação do caráter, de curas divinas, sabe, da expulsão de demônios. Então, se você está desconfiado, olhe para isso, porque esses que lá estavam desconfiados de Jesus, da sua idoneidade. Se de fato Deus se fez homem, e se de fato Deus estava num ser humano. E de fato, irmãos, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus, o homem, diz Paulo a Timóteo, Jesus, o homem, é Deus. E Deus é homem. O verbo se fez carne. Então, Jesus diz assim, olha, estão perdoados os teus pecados. E ele diz, blasfemou.
Ele não vale nada, ele está mentindo, porque só Deus pode perdoar pecados. E Jesus dizendo, para que vocês, nas entrelinhas, Jesus dizendo assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem, para que vocês saibam que eu sou membro da Trindade, para que vocês saibam que eu sou Deus, Criador do céu, da terra e do mar, e tudo que existe, subsiste, só existe pelo poder da minha palavra e é sustentado pelo meu fôlego, eu quero dizer para vocês, então, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer ao paralítico, levanta e anda? Para que saibais que eu tenho poder para isso, então ele disse para o paralítico, depois de ter perdoado, ele disse para o paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Então, Jesus deu a eles provas visíveis, aqueles críticos, aqueles que não levaram o coração, ele mostrou ali que ele é o Filho do Homem, que ele tem poder para perdoar pecados, que ele é membro da Santíssima Trindade e que ele está entre nós, ou hoje na pessoa do Espírito Santo, mas que ele estava em carne, osso e até então sangue. Ele estava lá, depois derramou o seu sangue. Mas se você veio aqui desconfiado se Deus está nisso ou não, fica um pouco mais. E você vai ver o testemunho de Deus na vida das pessoas e você vai ver que Deus está nesse lugar. Quem pode dizer Deus está nesse lugar? No sentido de dizer que Deus está na nossa vida, diga glória a Deus, levante a sua mão e diga, Deus está nesse lugar. Nós temos provado que Deus é bom, e se você tem dúvida disso, permaneça um pouco por aqui, escabriado, tudo bem, desconfiado, tudo bem, mas o Senhor, Ele vai falar ao seu coração, tenha certeza disso, porque a palavra dEle não volta vazia. Em quinto lugar, você veio para ver Jesus de coração aberto, e faz parte desse quinto grupo aqui, não vai faltar motivo para você, a toda hora e a todo instante, dar glória a Deus. E no versículo 12 foi exatamente isso que aconteceu. Olha, se você permanecer na presença de Deus, se você ficar olhando para Jesus e para aqueles com quem Ele trata, cuida, para aqueles a quem Ele adotou, para aqueles pastoreia, fique olhando, você vai se admirar, você vai dar glória a Deus, e sabe o que você vai dizer? Jamais eu vi algo assim. É só separar um tempo, porque a melhor evangelização é você testemunhar daquilo que Deus está fazendo na minha vida e na vida de tantos outros que estão aqui, principalmente. Irmãos, é assim que Deus tratou todos eles. Agora, ainda olhando para esse quíntuplo exemplo, 5 exemplos, 5 coisas que Jesus nos autoriza a dizer pela fé. 5 coisas, para esses 5 grupos. Guarde os 5 grupos. Primeiro, eu sei que a minha sede de ouvir a palavra de Deus já está satisfeita porque Deus já falou comigo. Você pode ler isso? Eu sei que a minha sede de ouvir a palavra já está satisfeita porque Deus já falou comigo. Pela fé a gente pode dizer isso. Se você um dia entrou aqui na intenção de ouvir Deus, você pode fazer pela fé essa declaração. Então leia de novo. Eu sei que a minha sede de ouvir Deus, ouvir a palavra, já está satisfeita porque Deus já falou comigo. Quanto ao segundo grupo, diga comigo, a minha ação a favor dos outros será recompensada. Se você veio trazendo alguém, se você um dia trouxe alguém, se você está trazendo alguém, se você um dia quer trazer alguém, está fazendo planos, está fazendo cálculos, está olhando o momento certo, a hora certa, então eu quero dizer para você que nós podemos por fé fazer essa declaração, a minha ação a favor dos outros será recompensada. Ou não foi uma recompensa terem tido os olhos de Jesus sobre eles e tendo eles ouvido do Filho de Deus dizer-lhes, vendo-lhes a fé. O texto narra que Jesus elogiou a fé, viu a fé, contemplou a fé. Fé é algo que Deus vê, é algo que ganha visibilidade para os olhos do nosso Deus. Então, se você está trazendo alguém, Deus vai honrar você, Deus vai contemplar você e você vai ver êxito nesse empreendimento. Você vai ver êxito nesse trabalho comunitário. Se junte a mais alguém, não faça isso sozinho e nós vamos alcançar vidas. Em terceiro lugar, nós podemos por fé dizer, a minha necessidade será sobrenaturalmente atendida. Esse que fora levado por 4 homens e colocado, içado, arriado diante do Senhor, ele teve a sua necessidade sobrenaturalmente atendida. Se você veio com a intenção, e esse é o caso da maioria de nós, de ter uma das nossas necessidades atendidas, de ter uma cura, sermos contemplados com uma cura, de sermos supridos numa carência ou atendidos numa necessidade, eu quero dizer para você que pela fé nós já podemos dizer, a minha necessidade será sobrenaturalmente atendida. Muitos já podem testemunhar isso. Quanto a esse quinto grupo,
que foi só para criticar, não levou o coração, queria encontrar um erro, nós podemos por fé dizer, se você chegou assim aqui, e muitos assim aqui chegaram também, assim como chegaram naquela casa, podemos dizer, eu sei que a minha incredulidade já está vencida. Diga, eu sei que a minha incredulidade já está vencida. E esses meus irmãos só não creram porque não quiseram. E se creram porque Jesus lhes deu a oportunidade de crer. Como Jesus lhes deu a oportunidade de crer? Quando ele coloca o paralítico para andar, confirmando que o testemunho de fato lhe foi concedido, outorgado, lhe foi conferido perdão. E ele disse, o que é mais fácil então, mandar levantar ou perdoar? Vocês estão em dúvida disso? Então eu vou dizer para vocês, levanta, toma o teu leito e anda. A cura do paralítico autenticou diante de todos o perdão concedido do paralítico. E a incredulidade desses homens foi vencida. Quando nós chegamos céticos, incrédulos completamente diante de Deus, mas através dos sinais, das manifestações prodigiosas do Espírito Santo, nossa incredulidade é vencida. E nós nos rendemos a uma vida de fé que nos é doada pelo próprio Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Em quinto lugar, por fé também nós podemos dizer, eu sei que a minha alegria em Deus será plena, porque hoje já vi a sua maravilha. Olhe para o lado. Olhe para a esquerda. Olhe para a direita. Olha aí uma maravilha de Deus. Meus irmãos, o maior milagre que existe não é a cura do câncer, nem da AIDS, não é a extinção de todas as doenças. O maior milagre que existe é a conversão. É a conversão. A conversão é o maior milagre que existe. É um coração de pedra se transformando num coração de carne. É um ser espiritualmente morto ser completamente avivado. É alguém que odeia Deus e passa a amá-lo, temê-lo e render a Ele honra, glória e louvor. É alguém que não sabe nem que Deus existe. E a partir de um instante para o outro, começa um relacionamento paternal, filial com o Senhor. E por Ele é adotado. Isso é maravilhoso, é o maior milagre. E você está vendo aí as maravilhas do Senhor. Agora, meus irmãos, hoje nós vamos ceiar. E o texto aqui também fala sobre perdão. Muitos dos nossos irmãos, depois da morte de João, de Policarpo em diante e tantos outros, morreram e deram as suas vidas. Principalmente João batalhou muito sobre isso na teologia joanina, querendo sempre afirmar de que aquele que ali estava diante deles era o próprio Deus em carne e osso. Como disse João no seu evangelho no capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Não cabia na mente daqueles escribas e fariseus o fato de Jesus perdoar pecados, porque perdoar pecados, só Deus pode perdoar pecados. E como é que alguém, um sujeitinho de 30 e poucos anos, diz, estão perdoados os teus pecados? Quem é ele? E Jesus, misericordiosamente, ele cura o paralítico, para o bem do paralítico, mas muito mais para o bem da sua audiência, do seu auditório, pois aqueles não estavam crendo nele, que ele era o Deus encarnado, o verbo vivo, o perdoador de pecados. Você pode ler comigo aqui. No versículo 6 vai dizer assim, vamos ler juntos? Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. O que ele disse ao paralítico? Levanta, toma o teu leito. Agora, irmãos, quem crê que Deus pode perdoar pecados, diga amém. Quem crê que Deus pode perdoar pecados, Ele é o único que pode perdoar pecados, diga amém. Quem crê que Ele pode perdoar pecados de qualquer forma, não amém. Agora deixa eu explicar para vocês uma coisa muito importante. Deus não pode perdoar pecados. Pode ou não pode? Meus irmãos, Deus não pode perdoar pecados.
Porque é a mesma coisa que um juiz varrer para debaixo de um pano a sentença já aprovada de um réu, alguém que foi achado em flagrante. Deus não pode perdoar. A alma que peca, ela tem que pagar pelos seus pecados. Por que Jesus disse estão perdoados os seus pecados, se Deus não pode perdoar pecados? Por que Deus não pode perdoar pecados, pastor? Agora você está me confundindo. Não, eu vou esclarecer. Deus pode fazer isso fazendo apenas uma declaração? Não. Agora, Hebreus 9, 22, você tem que gravar e riscar na sua Bíblia. Eu trouxe para você ler comigo, mas se eu fosse você, abrir na sua Bíblia também. Vamos ler juntos? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com e sem derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Deus não pode perdoar pecados, a não ser que haja derramamento de sangue. Ele mesmo estipulou isso. Você lembra isso desde a primeira referência até hoje. Você lembra que Adão e Eva, quando pecaram, se perceberam nus e fizeram roupas para si. A roupa era de quê? Folhas de? Folha de figueira. E daqui a pouco entra Deus dizendo, Adão, onde estás? É óbvio que Deus sabia onde Adão estava, mas para que Adão entendesse. Adão, onde estás? E depois de Deus ter sentenciado e amaldiçoado Adão e Eva e a serpente e as consequências na terra, o que Deus fez? Deus fez uma nova roupa para o homem. Que roupa foi essa? De peles de animal. Bom, para botar a pele, arrancar a pele do animal, dá para viver o animal, sim ou não? Então o animal teve que morrer. Então, para Deus perdoar Adão e Eva, ele teve que matar um animal. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Porque se Deus perdoasse pecados sem derramar sangue, ele estaria indo contra a justiça dele. E Deus não se contradiz. Ele é santo, santo, santo. Deus é amor, mas também Deus é justo. E na justiça de Deus, não há perdão dizendo, deixa para lá. Sabe quando alguém lhe deve alguma coisa assim, deixa para lá. Deus não, fala com o teu vizinho assim, ó, Deus não deixa para lá. Como há 23 anos eu estou dizendo aqui, eu vou dizer mais uma vez, os seus pecados, ou ele vai cobrar a você, ou ele cobrou os seus pecados no Filho dele. Quando cremos em Jesus como nosso representante substituto naquela cruz, e a Ele devotamos a nossa vida, entendendo que ali Ele nos resgatou, nos comprou, nos redimiu, nos justificou, nos santificou para si, então o nosso pecado é transferido para Ele. E eu sou perdoado, justificado. E o meu pecado, deixa para lá não, o meu pecado foi cobrado em Cristo Jesus, que foi um ato atemporal. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Deus não está na caixa do tempo, Ele está fora do tempo. Então o Cordeiro está imolado antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, Deus só perdoa pecado com derramamento de sangue? Sim. Com pagamento da vida humana. E mais, a morte de animais, Ele não perdoava completamente pecados. Porque o animal não era um representante igual e fiel. Era um animal. Não era um representante igual e fiel. Então, o animal, os cordeiros que foram imolados, e os bodes e os cabritos que foram ofertados seu sangue, e se colocava a mão em cima para transferir o pecado para o animal, e matava o animal. Por exemplo, no Velho Testamento era assim, eu pequei. Bom, se eu pequei, dependendo do tamanho do meu pecado, vai depender que animal e que tamanho do animal eu vou trazer. Talvez alguns de nós deveríamos trazer, quem sabe, aqueles boi de 2 toneladas, né? Aquele Merói, como é que é? Melore, trazer um Melore. Né? Eu só sei falar picanha, essa palavra, só sai picanha. Um boi nome daquele, dependendo do tamanho do teu pecado, ou uma pombinha. Uma pombinha. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eles, na verdade, adiavam o processo e escondiam o pecado. Porque estavam apontando para o Filho do Homem, para Jesus. Seu primo João Batista, 6 meses de diferença de Jesus, quando ele olha para Jesus, diz assim, ó, olha lá, ó,
olha lá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, Deus não pode perdoar pecado sem derramamento de sangue. Os seus pecados são perdoados, e os meus também, às custas, né, do sangue de Jesus que pagou pelos nossos pecados. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, na primeira carta, diz assim: porquanto, lê comigo, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o quê? Homem. Então, para pagar pelos seus pecados, não poderia ser animal. O animal estava apontando, era um tipo, era uma sombra de Jesus. Precisava ser um ser humano pagar por outros seres humanos. Só que não existe ser humano perfeito. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo sequer. Então tinha que ser um ser humano perfeito, mas não existe ser humano perfeito. Então tinha que ser alguém que fosse fiel representante de Deus e aceito por Deus em sua perfeição e fiel representante dos homens. Então, qual foi o plano de Deus? O plano de Deus foi Ele mesmo, na pessoa do seu Filho, nascer de uma virgem, viver uma vida como eu e você vivemos, limitados física, fisiológica, biológica, temporal, geograficamente, como eu e você vivemos, e assim viveu Jesus. Ele é o Verbo encarnado, 100% Deus, 100% homem. Completamente homem, completamente Deus. Não é 50% um, nem 50%, é 100% homem, 100% Deus, numa só pessoa, na pessoa de Jesus. Ele é homem, Ele é Deus. Deus se fez homem, Deus ganhou um corpo. O nosso Deus tem um corpo, e é a pessoa do nosso Senhor Jesus. E esse é membro da Santíssima Trindade. Ele veio como homem, ele foi perfeito, ele morreu derramando sangue inocente. E por isso, só por causa disso, Jesus disse ao paralítico, porque ele veio para morrer, diante do Pai ele já estava morto, historicamente ele estava prestes a morrer, só por causa disso, Jesus disse: estão perdoados os teus pecados. Porque o sangue dele já estava em vista, vertendo, sendo derramado na cruz do Calvário. Se Jesus não viesse para morrer, Jesus não estivesse pactuado com o Pai, lá na eternidade, onde não havia nem tempo, nem época, nem planeta, nem sol, nem lua, de que seu sangue seria derramado, Jesus não poderia ter perdoado o pecado desse paralítico. Mas Jesus, irmãos, ele veio e fazendo jus à sua obra, ao seu sangue, que é atemporal, que historicamente está por acontecer, só por causa disso ele disse: estão perdoados os teus pecados. Diga glória a Deus por isso. E agora, irmãos, entenda comigo a mensagem, a parábola análoga, a analogia que é aqui. Você já teve a impressão de estar andando e sem sair do lugar? Acredito que sim. Já percebeu a vida passando e você não construindo e não desfrutando dela? Acredito que sim. Já se sentiu preso, tolhido, podado para se fazer o que Deus projetou para fazer? Eu acredito que sim. Pois bem, porque só anda de verdade. Eu não estou falando, das nossas pernas. Eu não estou falando de uma paralisia, de uma patologia, mas estou dizendo que só anda de verdade na vida, meus irmãos, quem foi perdoado por Deus. E só volta a andar de novo na vida quem for perdoado por Deus. O perdão, ele nos cura da nossa paralisia. Passamos a andar para Deus, passamos a andar com Deus, passamos a andar na direção de Deus. E olha, pasmem, somente o paralítico foi perdoado. Eu não sei, e nem posso especular, esses 4 amigos, se já eram da fé ou não eram, eu não sei. Eu não sei da multidão, quem já havia se rendido, ou quantos discípulos haviam ali, eu não sei. O que eu sei é o que o texto está dizendo, que somente o paralítico foi perdoado, somente ele foi reconciliado naquele momento. Sem perdão, sua vida está parada. Eu quero dizer para os irmãos que a vida de muitos de nós está parada, estagnada, não é por causa da atual conjuntura, não é por causa da desvalorização de uma ação ou da oscilação do câmbio, não é porque o governo é direita ou esquerda, não é porque o seu pai, não é também porque a sua mãe, e também o seu marido, porque ele foi, não é por causa disso, não é porque você é o primeiro ou o segundo filho, a sua vida está parada, porque só anda quem é perdoado,
Só anda quem vive se arrependendo, pedindo perdão e vivendo essa reconciliação com Deus, que faz a gente, de fato, andar na vida. Sem perdão, sua vida está parada, estagnada. Sabe aquelas pessoas que andam, mas não saem do lugar? Tem muita gente assim. Portanto, irmão, o verdadeiro recado que eu quero passar para os irmãos, entregar para os irmãos, é que precisamos nos arrepender, confessar, pedir perdão para voltar a andar. Porque o pecado é a maior paralisia que existe. E não existe vacina contra isso, a não ser o sangue de Jesus, para aqueles que se arrependem e confessam o seu pecado. Não há cura para a paralisia, a estagnação sem perdão. O casamento fica paralisado. A vida, no que diz respeito ao progresso, ela fica paralisada. As gerações ficam paralisadas. E eu vejo gente assim a todo instante, meus irmãos. É uma família paralisada, é uma existência paralisada, não tem progresso, não anda. Vamos, fulano, não anda. Às vezes carregado daqui para ali, mas nada acontece. Às vezes empurrado daqui para colar, mas absolutamente nada acontece. Meus irmãos, sem perdão não há restauração, e sem restauração você não anda. Não há perdão sem arrependimento de pecados. Na vida daqueles que sabem o que devem fazer e não estão fazendo. Hoje, em especial, primeiro domingo de setembro, dia de ceia, nós estamos aqui, irmãos, e o Senhor Jesus está presente nesse lugar. Talvez você veio aqui para ouvir e aprender alguma coisa. Talvez você veio aqui para ser curado. Talvez você veio aqui carregando alguém. Talvez você veio aqui para criticar alguma coisa. Eu sei, quem sabe eu já fiz isso, ou alguns de nós já fizemos. Talvez você veio aqui só para ter alguma alegria ou motivo de dar glória a Deus. Mas você pode voltar para casa carregando aquilo que te carregava. Porque o texto vai dizer, irmãos, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. No mesmo instante, imediatamente, instantaneamente, milagrosamente, prodigiosamente, no mesmo instante. O nosso Deus, em algumas coisas, ele nos submete a processos. Em outras coisas, ele executa uma cura imediata e instantânea. E eu creio que ele continua fazendo coisas imediata e instantânea. Você pode ter entrado aqui incrédulo e sair daqui confiante e alguém que tem uma fé ousada. Você pode ter saído daqui, entrado aqui paralítico, sofrendo de uma paralisia em várias áreas da sua vida. Eu creio que você pode sair daqui andando em nome de Jesus. Eu creio que talvez seu casamento entrou aqui falido, mas ele pode sair daqui restaurado. Eu creio que seu coração, sua alma, sua alegria está parada num lago de depressões, um lago de lágrimas e depressões, mas você pode sair daqui saltitante de alegria. Eu creio que Deus continua operando imediatamente, instantaneamente, milagrosamente, eu creio. Você pode voltar andando com Deus para casa e para toda a vida andar diante dele. Quando eu olho para esse texto, meus irmãos, eu não consigo ver outra coisa senão o paralítico que anda e a multidão com paralisia. Porque são poucos aqueles que estão andando de fato. Porque são poucos aqueles que diária e cotidianamente, diante de Deus, se arrependem, confessam e abandonam pecados. Se arrepende, confessa e abandona pecados. Meus irmãos, os irmãos têm noção, os irmãos têm ideia dos trilhões de dólares que estão transitando hoje, número 1, nas livrarias, com livros de autoajuda, porque pessoas sentem a vida parada e querem andar para frente. Você tem noção? Você não tem noção. Você tem noção, se você tem algum colega ou amigo que é psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, você tem noção do quanto esses consultórios estão superlotados de gente que tem a nítida impressão de que a vida está parada e eles querem ajuda para andar para frente. Meus irmãos, a gente tem noção do quanto o tráfego nacional, municipal, estadual, internacional ganha e continua crescendo mais do que qualquer banqueiro e continua ganhando dinheiro, porque as drogas e todas as químicas que trazem um certo delírio e uma certa anestesia. Sabe quanta gente usando droga? Quantos no alcoolismo? Sabe quantas pessoas querendo andar para frente? E o mundo clamando, dizendo, nós estamos paralisados, nós queremos andar. Sabe quantas pessoas estão lotando agora? Os barzinhos da vida e as boates aqui e ali. A minha vida tem que andar. Sabe quantas pessoas estão trancadas hoje com depressão, que desistiram de andar, dizendo, eu sou paralítico, nasci paralítico,
vivi paralítico, vou morrer paralítico, até a mamãe era paralítica, e eu estou aqui nesse emprego, nessa casa, a perna funciona direitinho, mas estão paralisados. Sabe por quê, meus irmãos? Não estão reconciliados com Deus, através de Jesus Cristo, perdão de pecados, derramamento de sangue, não receberam perdão. E Jesus, irmãos, de maneira divina e extraordinária, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, porque perdoar pecados é a causa, isso aí é efeito, paralisia é efeito. Eu vou dizer isso para ele, olha para ele. Você aí, ó, levanta, toma o teu leito e anda. E o homem ouviu aquilo, recebeu uma porção de fé, autoridade, e ele teve a coragem de retesar os músculos da perna, se colocar de pé, colocar sobre os ombros a maca que o carregava e sair saltitante ao ponto da multidão dar glória a Deus e dizer o seguinte: jamais vimos coisa igual a essa. É a glória de Jesus se manifestando. Por que Jesus fez aquilo? Por causa da cruz. Por que Jesus fez aquilo? Por causa do seu corpo que seria pregado na cruz e por causa do seu sangue que seria derramado por causa disso. E é por isso que nós celebramos a ceia. E é por isso que eu queria dizer para você: nada faz a tua vida ir para frente. Na verdade, meus irmãos, se os irmãos querem... Quem quer aprender mais um pouquinho do Evangelho? Quem aguenta ouvir mais o Evangelho? Aguenta? Então, quem estudou um pouquinho vai concordar comigo. Na verdade, quer saber a verdade é triste. Na verdade, nascemos todos paralíticos, ninguém anda. Você pensa que anda, já nasce paralítico. Davi disse assim: eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Todo ser humano nasce, porque filho de peixe, peixinho é. Filho de pecador, pecador é. Nós já nascemos pecador. E todos nós precisamos ter um encontro com Deus. Nos arrepender dos nossos pecados. Recebemos esse grandioso perdão do nosso Senhor Jesus. E termos a cura da nossa paralisia. E aí sim, caminharmos direito. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Você pode até estar caminhando para a sua formação acadêmica, segunda ou terceira. Olha, você pode estar até caminhando para se estabelecer na sua previdência e garantir o seu futuro. Olha, você pode até estar caminhando para unir-se à pessoa tão amada que vai trazer deleites para o seu coração. Olha, você pode até estar caminhando para restaurar aí a sua saúde física de alguma forma. Mas, meus irmãos, biblicamente falando, nada disso é andar. Porque a pessoa que anda, ela anda com Deus. Enoque andou com Deus e já não era, e Deus tomou para si. Davi andou com Deus. Moisés andou com Deus. Paulo andou com Deus. Timóteo andou com Deus. Marcos andou com Deus. Lucas andou com Deus. Meus irmãos, eu quero diante dos irmãos, mais uma vez me arrepender, confessar meus pecados, receber perdão de Deus, ser curado ou continuar curado de toda paralisia humana existencial que eu e você somos acometidos desde o nascimento. É a única maneira de você andar direito. Seja curado em nome de Jesus.